Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula de matemática, o nosso conteúdo aí para o 9º ano. Hoje nossa aula será sobre a resolução de exercícios envolvendo semelhança de figuras. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Então, vamos iniciar. Primeiramente, para você relembrar esse conceito muito importante da geometria, que é o conceito de polígono. Polígonos são regiões planas, fechadas, constituídas de lados, vértices e ângulos. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando eles possuem o mesmo número de lados e se enquadram nas seguintes condições. Os ângulos internos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. No caso aí do seu livro, geralmente, nessa parte de lados correspondentes proporcionais, ele usa a expressão lados homólogos, mas são termos aí sinônimos, tá bom? Então, lados homólogos proporcionais e lados correspondentes proporcionais é a mesma coisa. E possuem razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes, que é justamente aí uma derivação da ideia dos lados homólogos ou correspondentes serem proporcionais. Então vamos para o exercício 1. Observe os quadriláteros a seguir. Identifique quais deles são semelhantes e explique o porquê dessa semelhança. Então, gente, aqui nós temos o primeiro quadrilátero, aqui nós temos o segundo, aqui nós temos o terceiro e aqui nós temos o quarto. Bom, para a gente poder identificar dois polígonos semelhantes, nós temos que fazer duas verificações. Primeiro, os ângulos internos são iguais entre si, correspondentemente iguais, certo? E os lados homólogos ou lados correspondentes estão sempre na mesma razão. O que é estarem sempre na mesma razão? Quando eu pego o lado de um e divido pelo seu lado correspondente no outro, o valor dessa divisão sempre é a mesma, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho lados homólogos proporcionais porque eles estão na mesma razão. Então, vamos lá, gente. Ó, por exemplo, se eu pegar aí, eu quero saber qual é o par de quadriláteros aí que é semelhante. Bom, se eu pegar, por exemplo, os quadriláteros A e B, eles não vão ser semelhantes. Repare que os ângulos internos são diferentes, ó. O quadrilátero A tem ângulos internos 130 e 50. O B tem ângulos internos 60 e 120. Então, não faz o menor sentido serem semelhantes. A letra C e a letra A, por exemplo, repare que os ângulos internos são congruentes, correspondentemente iguais em valor, certo? Mas repare uma coisa, o lado 4,5 do quadrilátero C dividido para o lado correspondente no quadrilátero A, a razão 4,5 para 4,5 dá 1, que é diferente da razão 6,75 para 9. Então, eles não são semelhantes porque não cumpre aí a condição dos lados correspondentes estarem na mesma razão. Então, gente, para não perder mais tempo, os quadriláteros C e D são semelhantes, pois têm ângulos correspondentes congruentes ou iguais, né, em medida, e os lados homólogos são proporcionais, estão na mesma razão. Então, repare, ó, os ângulos internos do quadrilátero C são os mesmos ângulos internos do quadrilátero D. Professor, mas parece que está invertido, não tem problema, ok? O importante é que os ângulos correspondentemente sejam congruentes. Além disso, 4,5 dividido para 3 dá 1,5 e 6,75 dividido para 4,5 também dá 1,5. Então, o que quer dizer? Que os lados homólogos, quando eu divido eles, né, do quadrilátero C em relação ao D, sempre dá 1,5. Isso quer dizer que esses lados homólogos são proporcionais. Então, a razão de semelhança entre esses dois quadriláteros é 1,5, certinho? Exercício 2. Os quadriláteros a seguir são semelhantes. Então, eu tenho aí o quadrilátero DCAB é semelhante ao quadrilátero QPMN. Isso aí já é dado como hipótese, como verdade, ok? Então, ele pede o seguinte: qual é a razão de semelhança entre os quadriláteros ABCD e MNPQ? Gente, para eu saber qual é a razão de semelhança,
basta que eu pegar dois lados que sejam correspondentes e calcular o valor da divisão entre eles, na ordem que aparece aí, ó. No caso, eu vou dividir um lado do quadrilátero ABCD pelo seu lado correspondente no quadrilátero MNPQ. Gente, é bem visível que o lado DA e o lado, os segmentos DA no quadrilátero azul mais escuro e o lado QM, o segmento QM no quadrilátero menor, são segmentos correspondentes. Então, para eu saber qual é a razão de semelhança, basta eu dividir 60 para 30, que dá 2. Isso quer dizer que a razão de semelhança aí é 2. Como esses dois quadriláteros são supostamente semelhantes, então sempre que eu dividir os lados homólogos, o resultado vai ser 2, pois 2 é a nossa razão de semelhança. Então, para eu achar os lados, as medidas A, B e C, basta eu impor, por exemplo, ó, 70 vai estar para A, porque o segmento DC e QP, os lados QP e DC são os correspondentes, homologamente falando. Então, 70 vai estar para A, assim como 2 vai estar para 1. Por que 2, professor, está para 1? Porque a razão de semelhança é 2, e 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, né? Então, para eu encontrar o valor de A aí, eu tenho uma regra de 3 aí no caso, né? No caso, eu tenho uma igualdade de frações. Para eu obter o valor de A, eu multiplico o meio pelos extremos. Então, aqui, gente, vai dar 2A igual a 70, portanto, o nosso A vai ser 35. Para eu achar o valor de B, vai ser a mesma ideia. 64 vai estar para B. Por quê? Porque o lado PN é o correspondente ao lado CB. Então, 64 está para B, assim como 2 está para 1. Aqui também, usando a mesma ideia, 2B vai ser igual a 64 e, portanto, o nosso B vai ser igual a 32. E para achar o valor do C, gente, repare que o lado AB, o seu correspondente no outro quadrilátero é o segmento MN. Então, 90 está para C, assim como 2 está para 1. Então, usando o produto dos meios pelos extremos, eu tenho que 2C é igual a 90 e, portanto, o nosso C vai ser igual a 45. Exercício 3. Ainda a respeito dos quadriláteros semelhantes do exercício anterior, determine. Nós temos aí que o A é 35, o B é 32 e o C é 45, como nós achamos. O perímetro de cada quadrilátero. Gente, o que é o perímetro de uma figura, de um polígono? É a soma das medidas dos seus lados. Então, o primeiro quadrilátero, o maior, o perímetro dele vai ser 70 mais 64 mais 90 mais 60, que dá 284, certo? O perímetro MNPQ vai ser 30 mais 35 mais 32 mais 45, que dá 142. Agora repare uma coisa. Qual é a razão de semelhança entre os perímetros do quadrilátero maior em relação ao quadrilátero menor? Adivinhem. Basta eu dividir 284 para 142. E quanto que deu? Deu justamente 2. Professor, foi uma coincidência ou é assim mesmo? Não foi coincidência, gente. A razão entre os perímetros de dois polígonos, de duas figuras semelhantes, vai ser a mesma da razão linear entre os lados, certo? Então, se a razão de semelhança entre esses dois quadriláteros é 2, automaticamente a razão de semelhança entre os seus perímetros também vai ser 2. Não se esqueçam disso. A razão de semelhança é a mesma da razão do perímetro, certinho? Exercício 4. Responda as questões. Vamos lá, gente. Aqui é para a gente pensar rápido e responder. Dois retângulos são sempre semelhantes? Bom, aí você vai pensar comigo. Professor, se eu tenho um paralelograma retângulo, os 4 ângulos são sempre 90 graus. Beleza, só que não são semelhantes. Por quê? Apesar desses ângulos internos serem todos congruentes entre si, os lados podem não ser proporcionais. Porque eu posso ter, por exemplo, gente, um quadrilátero mais esticado que o outro. E aí eu não vou ter os lados homólogos proporcionais. Letra B. Dois quadrados são sempre semelhantes?
E aí, o que você acha? Agora está correto. Por quê? Os quatro lados têm a mesma medida. Então, sempre que eu dividir dois lados homólogos, a razão vai dar a mesma. E, além disso, em ambos os quadrados, os quatro ângulos internos são 90 graus. Então, eu tenho as duas condições. Os lados homólogos são proporcionais, ou seja, estão na mesma razão, e os ângulos internos correspondentes são sempre congruentes. Opção C. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Bom, o que é um triângulo equilátero, caso você não lembre? É aquele triângulo que possui os três lados com a mesma medida e, consequentemente, os três ângulos internos também são congruentes. Isso vale para o triângulo, tá, gente? Então, no caso, ó, se eu tenho dois triângulos equiláteros, os ângulos internos correspondentes serão congruentes e, pelo mesmo motivo do quadrado, os lados homólogos também estarão na mesma razão. Portanto, sim, dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes, pois todos os ângulos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais. Opção D. Dois polígonos regulares com o mesmo número de lados são sempre semelhantes? Gente, preste bem atenção aqui. Agora aqui ele fala numa generalização. Eu tenho dois polígonos regulares, eles têm a mesma quantidade de lados, pode ser dois hexágonos, dois pentágonos, dois heptágonos, enfim, dois decágonos, não importa. O que vai acontecer aqui? Em ambos os polígonos, todos os ângulos internos vão ser iguais entre si. Então, os ângulos correspondentes serão os mesmos. E, além disso, quaisquer dois lados correspondentes que eu pegar, a razão sempre vai dar a mesma, pelo mesmo motivo do quadrado e do triângulo equilátero. Então, aqui a resposta é sim. Os lados são proporcionais e os ângulos internos correspondentes são congruentes. Então, finalizando nossa aula, na aula de hoje nós retomamos o conteúdo de semelhança e figuras através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido os conceitos que envolvem as figuras semelhantes, os polígonos semelhantes. Depois compareça na plataforma Eduque e resolva mais exercícios para você fixar melhor o conteúdo. Até a próxima e fique com Deus.